espírita. Nosso lema é Jesus, nossa obra é implantar o amor, com as mensagens de luz. Espírita, nosso lema é Jesus, nossa obra é implantar o amor, com as mensagens de luz, que ensina que o nascer, renascer é o caminho para nova era, um novo alvorecer que brilha como um raio de luz, despertando almas adormecidas com as mensagens de Jesus. Bom dia, meus queridos irmãos. É com grande alegria que estou aqui no salão virtual do nosso querido Vinha de Luz, abraçando esses corações queridos. E vamos, nesse momento, nos unir na nossa página de abertura. Espiritismo e você. Do livro O Espírito da Verdade, lição 92. Recentemente, você teve os primeiros contatos com a doutrina espírita e agora se deslumbra com as novas perspectivas espirituais da existência. Ideais redentores, relações pessoais enriquecidas, conversações edificantes, leitura nobre, promissores ensejos de servir à fraternidade. Tornar-se espírita não é santificar-se automaticamente. Não significa privilégio e nem expressa cárcere interior. É reencarnar-se moralmente, de novo, dentro da própria vida humana. Urge sustentar perseverança e paciência na execução justa de todos os deveres. Evite arrancar abruptamente as raízes defeituosas, mais profundas de suas atividades. Empreenda qualquer renovação pouco a pouco. Espiritismo é claridade eterna. Gradue a intensidade da luz que você vislumbrar, para que seus olhos não sejam acometidos pela cegueira do fanatismo. Muitos irmãos nossos ainda se debatem nas lutas de subnível porque não se dispuseram a aceitar a realidade que você está aceitando, mas também outros muitos palmilharam o lance da experiência que hoje você palmilha, e nem por isso alcançaram êxitos maiores na batalha íntima e intransferível que travamos conosco em vista da negligência a que ainda se afazem. Obedeça, pois, ao chamamento do Senhor, emprestando boa vontade ao engrandecimento da redenção humana, através do trabalho ativo e incessante nos diversos setores em que se lhe possa desenvolver a colaboração. Conserve-se encorajado e confiante. Alegria serena em marcha uniforme. É a norma ideal para atingir-se a meta colimada. Eleve anseios e esperanças, tentando sublimar emoções e cometimentos. Acima de tudo, consolide no coração a certeza de que a revelação maior é aquela que nos preceitua o dever
de procurar com Jesus a nossa libertação do mal. E em nosso próprio benefício, compreendamos a real posição do Mestre como excelso condutor de nosso mundo, em cujo infinito amor estamos construindo o reino de Deus em nós. André Luiz. E vamos então, queridos irmãos, nesse momento, elevar os nossos corações e as nossas mentes nessa conexão com Deus, nosso Pai. Pai de infinito amor e bondade, aqui estamos nós, Pai querido, agradecidos porque o Senhor nos oferece, no dia de hoje, mais uma chance de estudarmos juntos mais uma de tuas lições tão valiosas. Que possamos, meu Pai amado, com a sua ajuda, com a ajuda dos teus mensageiros da luz, dos nossos amigos espirituais, que possamos, a cada dia, conseguirmos abrir um pouco mais os nossos corações e nossas mentes para captar e assimilar as suas mensagens, os seus ensinamentos. Abençoa e ilumina a todos nós. Se conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Iniciando então o nosso estudo de hoje, que fala sobre o item 4, do capítulo 17, os bons espíritas. Analisando inicialmente a música que nós colocamos no início, espírita, nosso lema é Jesus. Nossa obra é implantar o amor com as mensagens de luz. Antes de nós falarmos sobre o espírita, vamos falar um pouco sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina religiosa, filosófica, mediúnica e modelo espiritualista de moral cristã. E foi codificada por Allan Kardec, que era o pseudônimo do pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail. E Kardec codificou as obras básicas da comunicação espírita. E no livro Vivendo o Evangelho, volume 2, na lição número 219, tem um texto muito bonito falando sobre essa atitude de Kardec, né, da codificação da doutrina. Chama-se Gratidão a Kardec. Quando o mundo ele estava sem acreditar em nada, desconsiderava a aceitação, né, da existência de Deus, Kardec, então, trouxe, através do Livro dos Espíritos, a luz sobre a imortalidade da alma e trouxe esclarecimentos sobre o que era a fé raciocinada. Num outro momento, quando a humanidade estava toda tomada, né, pela superstição, supervalorizando o sobrenatural, Kardec então veio e descortinou, descerrou o mistério da doutrina espírita, mostrando o mundo espiritual, esclarecendo sobre o fenômeno mediúnico por intermédio do Livro dos Médiuns. Em outra ocasião, quando o desespero tomava conta das pessoas e que já nem sabiam mais o que era amor, caridade, fraternidade, Kardec trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo os ensinamentos de Jesus e trazendo também consolo para os corações aflitos naquele momento. No momento em que o mundo se apresentava cheio de medos sobre o mistério do que aconteceria depois da morte, e ao mesmo tempo se mostrando intoleráveis, né, intolerantes
as religiões naquele momento, no livro Céu e Inferno, Kardec falou sobre as penas eternas, esclarecendo sobre a justiça divina e a misericórdia de Deus. E na obra A Gênese, Kardec explicou de uma forma bem clara, simples, a origem da terra e do homem, do bem e do mal, explicando sobre os milagres e as predições de Jesus, e num momento em que havia assim, muita confusão relacionada às religiões e aos seus preceitos. Codificando a doutrina espírita, Kardec simplesmente abalou, ele sacudiu o conhecimento humano na época, convidando a ciência e a filosofia a virem conhecer além do véu, o mais além. Então, nossa gratidão eterna a Kardec por nos descortinar a vida no plano espiritual e nos acenar com a felicidade futura que nos aguarda. E no item 4, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que a doutrina espírita traz maior clareza e facilidade de compreensão dos ensinamentos de Jesus. E que esses esclarecimentos tornam mais fácil o entendimento dos seus conceitos. E dando oportunidade às pessoas que o estudarem, a possibilidade de desenvolverem a fé raciocinada. E é uma coisa muito bonita na doutrina espírita que não há nenhuma condição estipulada para que a pessoa possa entender os conceitos da doutrina. A doutrina espírita, para você entender os seus conceitos, você não precisa saber ler, escrever, você não tem que ter uma inteligência acima do normal, não tem limite de idade, nem estipula se a pessoa tem que ter um nível intelectual altíssimo, se tem que pertencer a determinada classe social. Ela é acessível a todos. A única coisa que precisamos para entender e para assimilar esses conceitos, esses ensinamentos, está ligada diretamente ao grau de elevação moral do espírito. E isso é que vai fazer com que a pessoa seja mais ou menos sensível a esses ensinamentos, com que ela consiga, com mais facilidade ou mais dificuldade, assimilar esses conceitos. E o que é ser espírita? A definição no dicionário é que o espírita é aquele que encontra no espiritismo resposta às suas questões existenciais, entendimento sobre a posição dentro do contexto da vida maior, que se sabe imortal em mais uma experiência transitória na carne, com o objetivo de trabalhar o seu crescimento moral, buscando ser hoje melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. E então, se nos dizemos seguidores do Mestre, aprendizes da doutrina espírita, o que Jesus espera desses aprendizes? No livro Na Luz do Evangelho, na lição 17, o batismo de fogo, tem uma passagem interessante. André era um discípulo mais jovem de Jesus, ele era irmão de Simão. Ambos eram pescadores, eram homens simples, honestos, trabalhadores. Porém, André era muito justiceiro, não podia ver ninguém ser injustiçado que ele ia defender. E o Simão estava sempre ali junto para ajudá-lo a defender. E André gostava muito de ler sobre a vida dos profetas. Um dia ele ouviu falar de João, que vivia no deserto, de forma simples, e aí ele resolveu conhecê-lo. Quando chegou lá, ele viu que, embora o João tivesse uma aparência rude, se vestisse com roupas bem simples,
João pregava sobre o batismo e sobre o arrependimento dos pecados. Ele batizava as pessoas nas águas do Rio Jordão e dizia que esse banho, né, esse batismo na água, tinha como objetivo purificar o corpo e limpar as mazelas da alma. André gostou muito de João, conviveu com ele e passou a segui-lo. Em suas pregações, João dizia que ele batizava com água para limpar o corpo e a alma, mas que ia chegar alguém que era muito mais poderoso do que ele, e que ele, João, era indigno de amarrar as sandálias desse alguém que ia chegar. E esse alguém que ia chegar iria batizá-los com fogo. André, então, continuou com João, ouviu aquilo ali que ele falou sobre batismo de fogo e ficou ali na companhia de João, esperando um dia para conhecer o Messias que ia chegar. Quando ele conheceu Jesus, gostou também e passou a segui-lo. Lá um belo dia perguntou a ele: Jesus, o que é o batismo com fogo? E Jesus respondeu assim: o batismo de água que João faz com que o homem reconheça que é pecador e se disponha a se esforçar para mudar. Esse é o primeiro passo que vai prepará-lo para um outro batismo decisivo, que é o batismo de fogo. E o batismo de fogo acontece, né, quando o homem é chamado a comprovar as suas conquistas morais e a demonstrar que já está disposto, está pronto para colocar em prática. Aí sim, ele vai ser um verdadeiro herdeiro de Deus. E o que Jesus espera de nós, aprendizes? No livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, na lição 49, o verdadeiro homem de bem, diz assim: quando aceitamos o convite que Jesus nos faz, ao dizer que precisamos mudar nosso íntimo para alcançarmos a felicidade futura no plano espiritual, torna-se urgente que nos dediquemos com firmeza de propósito a colocar em prática essa renovação interna. E o que Jesus espera de nós? Na lição do batismo de fogo, ficou bem claro que essa reforma interna, ela acontece em 2 passos, né? O primeiro passo é quando se reconhece o erro e já se demonstra a vontade de mudar. O segundo passo é quando você já arregaça as mangas, bota a mão na massa e faz acontecer. Ou seja, coloque em prática a renovação interna. Começa a se mexer por dentro. E no livro Conquistando Virtudes, Combatendo Defeitos, na lição número 24, é a palavra e a ação. As parábolas de Jesus traziam não palavras obscuras e indecifráveis, mas eram o cofre onde Jesus guardava para todos os tempos os seus ensinamentos. E tão sabiamente o fez que até hoje estão à nossa disposição, como se tivesse saindo da sua boca diretamente para nós nesse momento. Ação. É importante, é agradável, muito bom estudar os ensinamentos de Jesus, ler, falar sobre eles, escrever, palestrar, é ótimo. Mas se a gente não fizer, não colocar em prática na nossa rotina diária, nos esforçando para modificar o que ainda não está bom, não vai adiantar de nada ficar só estudando. Conhecer é ótimo, importantíssimo, mas fazer é muito mais importante. Falar como se deve fazer é lindo, mas fazer, isso é que vai mostrar que você está mudando.
ou não, né? Dependendo de como você faz, como você se comporta, você vai estar mostrando se você está mudando ou não. Como saber se nós estamos fazendo tudo direitinho? No item 4, capítulo 17 do Evangelho, diz assim: aqueles que ainda se comprazem, né, com os prazeres do mundo material, que têm uma visão limitada, só consegue enxergar aquilo que está vendo com os olhos do corpo, enxergo aqui e agora. Não sentem vontade de mudar a sua maneira de ser, o seu jeito de ser. Por que não tem vontade? Porque acha que está bom, porque acha que está certo. Isso é normal, está tudo bem. Então, pode estar se comportando de uma forma errada, mas a pessoa tem uma visão distorcida. Para aquela pessoa, aquilo ali está tudo bom. Esse é o jeito certo de fazer as coisas. E assim, ficam cada vez mais se afastando de Deus. Ainda não consegue, né, mexer no seu coração para limpar, para fazer aquela faxina tão necessária, né, para fazer a limpeza, fazer um coração ficar brilhando, limpinho, puro. Por quê? Porque ainda está preso às suas fragilidades morais, às suas falhas. Esse ainda não consegue ser um aprendiz da doutrina espírita. E ainda no item 4, né, do capítulo 17, aquele que entende que as paixões terrenas já não são mais a sua prioridade, esse já começou a captar as mensagens do Mestre Jesus. Ele já está conseguindo a ler nas entrelinhas espirituais. Ele já consegue que as palavras de Jesus, os ensinamentos, eles ecoem dentro do seu coração. Ele já consegue ser assim, por quê? Porque a sua maturidade espiritual é que lhe dá uma sensibilidade maior para captar esses conceitos. E assim, ele se torna mais capaz de conseguir fazer a sua renovação interna, corrigir as suas falhas, consertar aquilo que não está bom, vencer as suas imperfeições. E ainda no livro A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, lição número 17, sede perfeitos. Quando Jesus disse assim, sede perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito, ele não quis dizer de jeito nenhum que a gente tem que ser infalível no grau mais elevado e absoluto que existe. Ele não disse que a gente tem que se ajeitar todinho para ficar lá no topo da escada da hierarquia espiritual. Não, não é isso. Jesus estava dizendo que nós precisamos fazer as coisas de modo completo. E que coisas são essas que a gente tem que fazer de modo completo? Amarmos de forma completa. Como é amar de forma completa? Nós não conseguimos amar por inteiro. Por quê? A gente só consegue amar determinadas pessoas. A gente não ama todo mundo. A gente ama os nossos amores. Filhos, pais, esposos, amigos, todo mundo que gosta de nós, que concorda conosco, que não nos aborrece, não nos prejudica, que não nos atrapalha. Esse nós conseguimos amar.
Nós não amamos por completo, nós amamos pela metade, porque a gente não ama todo mundo, não é isso? Ama só esses amores. E Deus ama de modo completo, porque Ele ama todo mundo. Ele não faz distinção de um ou de outro, não faz. Por isso, meus irmãos, por esse amor sem cobrança, que engrandece e aperfeiçoa acima de tudo, a quem dá, é que Jesus ultrapassou o limite de sua incomensurável grandeza e passou a assumir o comando do nosso planeta. E, finalizando então o nosso estudo de hoje, vamos ouvir, enxergar além do que os olhos físicos enxergam, vamos aceitar a sugestão de Jesus. Vamos fazer uma força para amar como Ele nos amou. Amemos sem esperar recompensa, a não ser aquela que nós mesmos vamos colher, porque fomos nós que fizemos, por onde. Vamos procurar ser perfeitos. A gente não precisa estar no topo da escada. A gente pode estar subindo devagar, porque a gente vai conquistando dia após dia essas condições melhores de se transformar internamente, de conseguir amar do jeito que Jesus está falando, de modo completo. Aos que nos amam e aos que não nos amam, aos que nos odeiam, nos prejudiquem, querem nosso mal. Só dessa forma é que nós estaremos realmente seguindo Cristo e criando em nosso próprio benefício o nosso verdadeiro progresso espiritual, galgando a escada da nossa evolução dia após dia. Então, meus irmãos queridos, chegou o momento da nossa despedida hoje, e antes disso eu quero deixar um abraço muito grande, muito carinhoso para Nelícia Maceió. Parabéns pelo Vinha de Luz, essa casa maravilhosa que eu amo muito. Um beijo no coração de todos. E vamos então unir nossos pensamentos, nossos corações, em conexão com Deus, nosso Pai, para a nossa prece de encerramento do nosso estudo do dia de hoje. Beijo no coração de todos. Pai querido, como somos felizes pelo presente que o Senhor colocou na vida de todos nós aqui, que é a doutrina espírita em nossa vida. Esse conforto, esse consolo, esse alento que o Senhor nos traz todos os dias, através de tudo que vivenciamos, através de tudo que recebemos de suas mãos tão carinhosas. Obrigada, meu Pai amado, muito obrigada. Que o Senhor continue, Pai querido, a nos ajudar, a nos fortalecer, a nos ajudar a ficar cada vez mais capacitados para conseguir um passinho de cada vez que seja, trabalhar tijolinho por tijolinho dentro dos nossos corações para conseguirmos um dia fazer essa transformação total, essa nossa renovação interior. Abençoa, Pai querido, a todos nós aqui reunidos nessa sala virtual. Traz o conforto, o consolo, o aconchego a todos os corações aflitos e doridos. Se conosco, Pai querido, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Espírita,
Nosso lema é Jesus, nossa obra é implantar o amor, com as mensagens de luz, trabalhar pela unificação, de mãos dadas como amigos, porque somos irmãos, unidos na luta contra o mal, envergando a bandeira da paz universal, espírita. Nosso lema é Jesus, nossa obra é implantar o amor, com as mensagens de luz.